A Florence, ela nasceu de uma inquietação muito grande de Lucas, né, enquanto profissional de saúde, enquanto médico, enquanto cardiologista trabalhava muito em UTI, enquanto familiar de paciente, né, enquanto ser humano como um todo, né. Então essa inquietação ela vinha muito dos plantões, né, de observar um pouco esse modelo nosso que é excessivamente hospitalocêntrico, onde tudo se resolve no hospital. E mais adiante a partir de algumas experiências pessoais, né, dentre elas, assim, sem dúvida a mais marcante, a que inspirou bastante a Florence, foi a da minha avó Wanda, né, a Wanda era a mãe de minha mãe, tinha cerca de 88 anos aproximadamente quando ela faleceu. Tinha uma demência já avançada, uma artrite reumatoide já com algumas sequelas. E quando minha avó piorou, a opção minha e de meus pais, eu venho de uma família de médicos e a gente conseguiu ter esse alinhamento, foi de cuidar de Wanda dentro de casa, né? Então a gente foi para a casa dela e a gente dava os cuidados que a gente entendia que eram os cuidados prioritários com a ajuda de um profissional de enfermagem. E naquela fase, naqueles últimos dias dela, foram marcados por sorrisos, lágrimas, sempre um cheiro de bolo, de café, sempre tinha alguém passando um café em casa ou fazendo um bolo, e a família reunida, as sobrinhas, os netos. E esse momento de despedida, né, que ao contrário do que acontece muitas vezes quando eu voltava depois na casa de Wanda, eu tinha um sentimento de agradecimento, né, por ter vivido aquilo, diferente até um pouco da cultura da gente, que às vezes as pessoas não querem voltar onde seus entes queridos morreram. Eu tinha esse sentimento contrário. Então, de verdade, eu me senti privilegiado por, naquele momento, ter podido chorar, estar junto dela, abraçar, beijar, e num ambiente que era um ambiente cercado de amor, né? Então, eu fazia de alguma forma um paralelo entre isso que eu vivi, essa experiência que eu vivi, que foi muito intensa e muito privilegiada, e pessoas muito semelhantes à Wanda que às vezes eu tratava no hospital, né? Então, essa inquietação me trouxe para um lugar assim de, pô, o que pode ser feito diferente, né? E quando eu comecei a pensar no que poderia ser a Florence, eu descobri também que em outros países esse modelo já existia, que as pessoas poderiam ser tratadas fora do hospital geral, seja para cuidados paliativos de fim de vida ou também para cuidados de reabilitação, e que, como toda boa ideia, né, alguém já tinha pensado antes ou existia em algum lugar. Então essa inquietação assim foi muito marcante, assim, né, de pensar, olha, tem uma falha, tem alguma coisa que pode ser feita mais adequado, que não é necessariamente mais caro. Então a Florence nasceu um pouco dessas observações, dessa inquietação, de me sentir às vezes inadequado no ambiente hospitalar, né? Um dia eu estava de plantão e recebi uma paciente com um AVC super grave, um AVC hemorrágico. Os scores prognósticos, né, que previam sobrevida daquela paciente, eles indicavam uma mortalidade de 100% em 30 dias. E aí, em um dos plantões, eu encontro a filha na beira do leito, ela me chama e fala, doutor, minha mãe está abrindo a boca aqui, a paciente não conseguia falar, né, ela só balbuciava e ela estava torporosa por conta do AVC. E a filha falou, doutor, minha mãe, eu acho que ela quer um café. Minha mãe era louca por café. A essa altura do dia, assim, ela já tinha tomado umas 5 xícaras de café, né? E aí eu olho para a filha e falo, eu acho que você tem razão, eu acho que ela quer um café e quer que você dê café para ela. Ela deve estar sentindo que você está aqui perto dela, percebendo, né? E aí eu pego o café do Conforto Médico, boto num copinho plástico, pego uma gases e oriento ela a molhar a gaze de café e molhar a boca da mãe dela, né? E aí depois essa ação ela resulta numa comunicação administrativa, porque eu não podia ter pego a comida do conforto dos médicos, porque eu não tinha prescrito o café para paciente que estava em dieta zero, né? Então uma enfermeira responsável pela unidade terminou me advertindo, né? E eu não tinha nenhuma dúvida, assim, que eu estava fazendo o que eu achava que precisava ser feito, que eu estava cuidando da paciente e da filha, né? Que estava ali materializando uma forma de cuidar, participando do cuidado da mãe. Então, essas experiências, esse ângulo de olhar, né, ele me trouxe para um lugar assim de pensar, pô, deve ter algum lugar que a gente consiga fazer um cuidado que ele é tão acolhedor, tão confortável e tão amoroso quanto o que a gente pode receber às vezes em casa ou quando a gente está reunido dos familiares,
mas que ao mesmo tempo tem a segurança que as pessoas buscam no hospital. Então a Florence ela tem essa missão de fazer um cuidado altamente humanizado, com muita compaixão, com esse sentimento de união, entendendo que os pacientes e familiares, cada um faz o que é possível, não é o que quer. Então as pessoas que cruzam o nosso caminho aqui estão em momentos de sofrimento intenso e provavelmente com a caixa de ferramentas com muito menos recursos e ferramentas do que nós temos para lidar com esses momentos, né? Então a Florence ela materializa essa forma de cuidar com compaixão, com um interesse genuíno no outro e entendendo que cada pessoa que chega aqui tem uma biografia, tem uma história que antecede esse processo de adoecimento e que a gente deve refletir em algum momento que nós somos visitas na vida dessa história que já se constitui ou dessa pessoa que já existe há muito tempo, né?